servo de Deus é diferente mesmo. Quando está todo mundo bebendo, se embriagando, você vai estar separado, porque Deus lhe separou você. Deus ele está te separando para o Evangelho. Deus está te separando para a salvação. Santificação quer dizer separação. É a diferença. Existe uma diferença. O servo de Deus tem que ser diferente. O servo de Deus ele tem que fazer a diferença em seu meio. Assim como José. José, quando ele estava no Egito, ele não se corrompeu com a idolatria, ele não se corrompeu com a prostituição, com a mulher de Potifar, quando quis se deitar com ele. Pelo contrário, ele fugiu dela e foi preso por causa disso, porque ele tinha verdadeiramente que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença, porque Deus vai te honrar, assim como Deus honrou José. José se transformou governador do Egito. Por quê? Porque oh glória a Deus, que virtude maravilhosa, meu irmão, eu estou sentindo aqui agora, neste momento. Porque, irmão, que Faraó separou José? Por que separou? Por que consagrou ele a governador? Por que ele foi chamado a governador? Porque Faraó viu a diferença em José. Faraó lhe disse: eu não vejo aqui pessoa tão sábia como você, porque você é diferente, José. E esta era a diferença, porque o Espírito Santo de Deus estava nele. E ele ali naquele momento, ele foi chamado governador do Egito. E todo o Egito foi governado por ele, e as pessoas não morreram de fome por causa dele, porque ele fazia a diferença, porque ele era diferente, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Então você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem necessidade de ser diferente. Você tem necessidade de não ser igual ao mundo, porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Daniel também, quando ele estava na Babilônia, ele também foi diferente. Ele também fez a diferença na Babilônia, porque ele não quis comer dos manjares do rei. Não foi apenas por 21 dias e nem por uma semana, não, irmão, foi durante todo aquele tempo que ele estava lá. Ele não se contaminou com os manjares do rei, ele não se contaminou com aquelas iguarias, irmão. Ele fez aquele jejum, ele se comportou diferente. Ah, não, quando veio ali o cozinheiro do rei, falou: não, você tem que comer essa comida, porque o rei vai falar, o rei vai perceber e ele vai matar. Então Daniel falou: não, nós vamos ser a diferença, nós vamos fazer a diferença e você vai ver. Me dê o prazo de uma semana que você vai ver a diferença. Ai, amando, Rebeca, você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença na tua vida quando você fazer a diferença com Deus. Quando você fazer a diferença com Deus, você vai ver Deus fazer a diferença na tua vida. Agora, neste momento, Deus te chama para você ser diferente, para você não ser igual ao mundo, mas para você se separar do mundo e ser diferente. Assim como Daniel ele foi diferente, não se contaminou com os manjares do rei, ele ficou em consagração, ele ficou em oração, ele ficou na posição de diferente. Todas as pessoas olhavam para Daniel e viam a diferença, porque ele não se contaminava com os manjares do rei, ele não se contaminava com a idolatria, ele não se contaminava com a podridão daquele tempo. Então eu estou falando para você, não se contamine com a podridão deste tempo. Nós estamos vivendo como o tempo da Babilônia, nós estamos vivendo em um tempo de prostituição, nós estamos vivendo em um tempo de imoralidades, nós estamos vivendo em um tempo de mentira, nós estamos vivendo em um tempo totalmente corrupto pelo mundo. Mas eu quero dizer para você, você pode fazer a diferença aonde você está, você pode fazer a diferença com Deus, você pode fazer a diferença, porque Daniel, quando ele fez a diferença, ele foi chamado de governador da Babilônia. E eu quero dizer para você, quando você fazer a diferença, Deus ele vai te honrar de tal maneira que ele vai te colocar em posições grandes. Deus ele vai te honrar e Deus vai te dar a vitória, mas você tem que fazer a diferença. Quando todos estão ali se fartando dos manjares do rei, se fartando com a idolatria, se fartando com a magia maligna, se fartando com a imoralidade, você vai estar fazendo a diferença em consagração, você vai estar fazendo a diferença em oração, você vai estar fazendo a diferença lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela diz: então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, do justo e do injusto, do ímpio. Você vai ver a diferença. Terra manda yebada e alamanduribico yabasem anabashaya ika yabanda yamanduribico yebeka yase. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quando Josué se viu naquela situação, ele disse, não importa vocês que quiserem permanecer na idolatria, continuem na idolatria, mas eu vou fazer a diferença, eu estarei com a minha família servindo ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou fazer a diferença na minha casa, na minha família, no meu tempo, na minha época, eu vou fazer a diferença nas trevas, porque que a luz sobressai nas trevas, porque a luz é diferente das trevas, a luz não se mistura com as trevas, assim também os demônios não podem habitar em um templo cheio do Espírito Santo de Deus, mas porém se o teu templo estiver vazio, os demônios vão entrar e fazer morada. Então você tem que encher o teu templo do Espírito Santo, encher o teu corpo do Espírito Santo, tem que fazer a diferença, tente fazer a diferença, que Deus vai te dar forças para você fazer a diferença. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmãos? Se você quiser oração, deixe o seu pedido de oração e compartilhe o vídeo. Amém, irmãos? Para que os irmãos venham também receber essa bênção.